Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, senhora vereadora, senhoras vereadoras, público. De forma recorrente, tem-se procurado ao longo dos anos esconder a imagem de um povo que, por motivo de imperioso de envio para, e no enquadramento histórico em que se vivia de envio para o campo de batalha, procurou sempre preservar aquela que era a boa intenção da Portugalidade que nos devia unir a todos. Não tão poucas vezes quanto isso se tem procurado demonstrar que esse momento encerra algo que deveria envergonhar alguém. E, lamentavelmente, tem-se procurado confundir o esforço de muitos em circunstâncias e situações particularmente difíceis, seguindo indicações, convicções ou ideais. Muitos que continuaram a acreditar que parte daquilo que representa a quase milenar nação portuguesa serviram essa mesma pátria em confrontos há muitos esquecidos e muitos deles alvo de tentativa de serem apagados da nossa história. No entanto, a verdade é só uma. Essas pessoas que muitas vezes deram a sua vida, se puseram em risco, convictas de que a Portugalidade que defendiam na realidade representava algo superior a cada um dos indivíduos, foram também muitas vezes alvo de ostracização e de tentativa de apagamento histórico. Sobretudo após o 25 de Abril, procurou-se em determinado momento apagar da memória de todos aqueles que sofreram, aqueles que, cumprindo ordens, estiveram várias vezes no centro da defesa do direito a ser-se português. Poder-nos-á dividir em determinados momentos da história o objeto de cada um desses conflitos, o sentimento que cada um deles representava para cada português, mas há algo que não podemos nunca esquecer. É que houve portugueses que, nesses vários momentos, lutaram porque acreditavam ou porque tinham sido instruídos nesse sentido, lutaram porque acreditaram que essa era a melhor forma de preservar a Portugalidade que tão bem conheciam, lutaram, sofreram e muitos vieram marcados porque depois em casa não os soubemos acolher, porque depois em casa foram vítimas dessa ostracização política ou das diferenças que entretanto tinham sido evoluídas na nação. E eles não merecem. E eles não merecem. A verdade que hoje representa o sofrimento que muitos viveram ao longo de muitos anos, a falta de apoio que tiveram e a falta de reconhecimento a que foram submetidos, por medo de que isso pudesse injustamente representar uma glorificação dos atos que tiveram que atravessar, ignorando que na realidade se encontrava ali um ser humano que tinha passado pelas condições mais adversas da humanidade e que, independentemente da origem, do momento em que foram transportados para esse conflito, quando lá estiveram, disseram presente. E ao dizerem presente, sofreram. E não há maior sofrimento que depois chegarem a casa e alguns procurarem escondê-los. Não temos vergonha das pessoas, independentemente dos motivos que as levaram a estar presentes em determinados conflitos, independentemente de hoje alguns entenderem que esses conflitos eram mais ou menos justos, mas essas pessoas não têm essa culpa e não podem ser ostracizadas. Essas pessoas continuam a representar o que melhor há na nossa Portugalidade e hoje sofrem em silêncio. E isso é inaceitável. E por isso trazemos aqui esta nossa moção. Porque nós não acreditamos
no esquecimento. Nós não votamos ninguém a qualquer vergonha porque nós não temos vergonha de nenhum deles. E porque nós sentimos que merecem o nosso respeito. Podemos discordar do conflito, podemos discordar do enquadramento histórico, podemos discordar da maneira como tudo se processou, mas há algo em que temos que concordar. São seres humanos que no determinado enquadramento histórico e político serviram o país e foram marcados para a vida por isso mesmo. E não há maior indignidade do que depois de terem sido marcados para a vida no campo de batalha, sejam marcados na vida após a batalha. E por isso entendemos fundamental trazer aqui este documento, não porque queremos invocar qualquer glória esquecida ou querer algum revisionismo histórico ou paternalista sobre os vários períodos em que viveram, mas porque, acima de tudo, são seres humanos que merecem o nosso respeito, mas, sobretudo, merecem o nosso reconhecimento e o nosso apoio. A pátria deverá estar sempre grata. Disse.